Biblioteca. Estou me pagando 100 mil euros para falar sobre biblioteca. Se eu não falar, eu me pago. Meu pai tinha uma frase muito curiosa. Meu pai dizia: eu levo comigo minha biblioteca. E eu era criança e não entendia. Papai, você leva todos esses livros nas costas, na mala e tudo? Ele falou: não, meu filho, eu levo a minha biblioteca aqui. E cada um de nós leva a sua biblioteca aqui. E daí cada um de nós somos uma biblioteca, ainda que tenhamos apenas um livro dentro de nós. Se já tiver um livro é muito bom. Biblioteca foi uma coisa fundamental da minha vida. Primeiro a biblioteca do meu pai, que eu já falei um dia, um ferroviário, simples operário, pobre, não remediado, mas vivíamos uma vida modesta. Mas ele comprava livro com sacrifício e formou uma biblioteca de mais ou menos 1000 volumes na década de 40, quando em Araraquara, onde eu nasci, não tinha uma livraria. Ele lia jornal, via o anúncio de algum livro, uma crítica, um comentário, se interessava, economizava o dinheiro. Às vezes não comíamos carne um dia para ter o dinheiro, e minha mãe sabia que era sagrado o livro para ele e para nós. Esse dinheiro era entregue ao chefe do trem ou ao maquinista. A ferrovia era uma confraria. E quem levava o trem para São Paulo ia à livraria e trazia o livro no dia seguinte. Meu pai era eclético, porque eu me lembro que ele tinha Canaã de Graça Aranha, mas ele tinha também José de Alencar. E ele tinha também um livro que um dia eu li e falei: por que esse livro? Memórias da Paleontologia Brasileira, do Lund. Nem a Biblioteca Municipal, eu só fui ver esse livro na Biblioteca Municipal de São Paulo anos depois, uma coisa grossíssima assim. Mas ele tinha curiosidade. E tinha um livro da biblioteca dele, ele tinha o Luiz Edmundo, com toda a história do Rio de Janeiro, ele tinha Machado de Assis, ele tinha uma coleção das seleções do Reader Digest, e era uma coisa gostosa de ler. E ele me ensinou a ler os livros condensados das seleções, que me levaram a ler os livros depois no seu total, no tamanho total. Mas ele tinha um livro que ele escondia e ele nunca deixou. Nossa Vida Sexual, de Fritz Kahn. E um dia meu pai viajou e eu fucei aquela biblioteca inteira e achei o livro. E fui vendo atrás da sexualidade, atrás da luxúria. E confesso que eu fiquei muito desapontado, porque, gente, as gravuras eram tenebrosas. Eram cortes científicos de uma vagina ou de um pênis. E eu fiquei horrorizado com aquilo. Falei assim: isso está dentro de mim, assim que faz. E escondi de novo o livro e pedi que eu nunca precisasse ler aquilo para aprender as coisas da vida. Aproveitei esse episódio e coloquei dentro do meu livro zero, do meu romance, está lá, do Fritz Kahn, que foi o livro de uma geração. Meu pai tinha uma coisa muito curiosa, porque ele era muito católico. Meu pai, minha mãe e eu nasci no dia 31 de julho, dia de Santo Inácio Loyola. Pá. Ao longo da vida eu andava e a pessoa dizia: eu falei, Inácio Loyola, é o santo? Não. E aliás foi muito curioso que eu me livrei. Toda a minha carreira inicial de jornalismo eu fiz com Inácio Loyola. E os primeiros livros eu publiquei só com Inácio Loyola. Quando o Zero foi publicado na Itália, porque o Zero, ameaçado de censura, e nenhuma editora quis, saiu primeiro na Itália. O editor me mandou uma carta, não tinha e-mail, não tinha nada disso, e disse: olha, tem um problema grave. Inácio de Loyola morreu em Roma há 400 anos. Está enterrado em Roma e tem uma igreja aqui, na Via del Corso. Como é que vamos fazer? Posso acrescentar o Brandão? Eu falei: pode.
E a partir daí eu mudei o meu nome e mudei a minha relação. Daí eu passei a ser Inácio Loyola Brandão, não mais o santo. Mas enfim. Era meu pai quem, na paróquia onde morávamos, Nossa Senhora do Carmo, ela era gerida, administrada por uns padres holandeses, que vinham sem saber falar o português e que faziam sermões horrorosos. E quando o bispo vigiava, visitava, ou um cardeal, os padres chamavam meu pai para recebê-los com um discurso. E aí eu vi o que? Meu pai, indo na biblioteca dele e consultando vários livros. Ele tinha as vidas de santos inteiras. Até hoje, um dos primeiros livros que me impressionou muito foi Os Santos que Abalaram o Mundo, de René Philip Miller, que foi uma grande biografia. E aí, ele consultava, gostava e escrevia. E eu vi ele muito concentrado escrevendo. Depois, ele ia na igreja e falava aquilo. E eu via as pessoas aplaudindo meu pai pelo que ele tinha escrito. E quando saímos, as pessoas iam comentando. E eu falava assim, escrever deve ser bom, porque a gente é aplaudido. Inconscientemente eu trouxe essas coisas dentro de mim. E aí a segunda biblioteca da minha vida foi a da minha professora, Lourdes Prado, que eu já falei outro dia. Viva até hoje, 90 e tantos anos, e agora ela já começa a ficar com a mente nebulosa, sabe, sair do ar. Mas eu conheço gente de 25 anos que já não tem nem mente mais. E eu visito a Lourdes e a Ruth Sinini, duas. Gente, eu tenho 98 anos ainda que pareço 80. Estou bem cuidado aqui. Mas nessa idade, aos 80 anos, eu ainda falo uma mulher que me ensinou a ler e escrever. E isso é uma emoção, e não é muita gente que tem. E até outro dia eu contei, eu, durante muito tempo levei os livros e continuo a levar, agora elas já não estão lendo mais. Mas sempre a Lourdes lia, comentava, gostava, o menino é muito louco. Eu tinha 70 anos e ela me chamava de menino, o menino. E era uma maravilha. E aí, quando eu ia saindo, ela falava, Inácio, o menino ainda comete errinhos nos livros. A professora jamais morreu dentro dela. E é isso que eu gostaria que as professoras desse país fizessem. Tivessem essa coisa dentro até morrer. Porque é fundamental. A gente precisa demais delas. Com essa exigência, acima de tudo. A Lourdes, ela tinha uma biblioteca. E essa biblioteca, ela nos obrigou a ler. Não que ela falou, leiam. Ela dizia assim, vamos fazer uma redação. Que tal vocês lerem um livro e reescreverem? Um livro infantil clássico, sabe? Sei lá, Gato de Botas. E aí a gente querendo pegar uma nota, dizendo, é fácil, a gente lê o livro e copia e tal. Mas ela aos poucos foi nos ensinando a escrever através da releitura e através da reescrita. E, ao longo do ano, nós todos lemos 12, 13, 14 livros. Eu lia mais porque meu pai me dava livro. Eu tinha um problema grande que eu me achava muito feio. Continuo feio, continuo com essa cara brava, esquisita, meio antipática. E eu era assim muito magro, introvertido, tímido. E me afastava das pessoas. Aquelas meninas da classe não me olhavam. Então. O que a Lourdes um dia fez, conversando comigo, falou, por que você fica quieto, você fica lá no canto, você não responde pergunta? No outro dia uma menina falou com você, você se fechou. Eu falei, eu sou muito feio, elas não gostam de mim. E o que ela fez? Me deu um patinho feio, clássico. E eu li, ela falou, entendeu? E eu entendi. Eu vou tossir porque eu venho de uma gripe. Então, eu não precisava ser bonito.
Talvez a minha beleza fosse outra e no fundo, talvez no futuro eu fosse um cisne, ela me disse. E eu esperei ser um cisne. Fiquei meio urubu. Mas, continuo. Então, o que foi? O livro e a biblioteca foram me fazendo e me formando. Chegou o momento, aos 15, 16 anos, que nós frequentávamos a Biblioteca Municipal, que era muito bem formada, a Biblioteca Municipal. Eu tenho que olhar aqui, com vergonha eu vou olhar umas anotações que eu fiz.